E aí, tudo bem? Há uns 2 vídeos atrás eu comentei sobre um período que eu estou na minha vida onde Deus está tratando de alguns assuntos em específico. Nesse momento da minha vida, Deus tem me levado a um período onde sobrou eu e Ele e nada mais, basicamente. Então tem sido um período de muita correção de Deus sobre a minha vida, sobre muitos assuntos. E esse vídeo é como se fosse uma parte 2. Hoje eu quero falar sobre obras, que foi uma coisa que Deus corrigiu ontem no meu devocional com Deus. Desde que eu me entendo como cristão, eu lembro que eu sempre fiz as coisas na igreja, desde pequeno. E eu sempre tentava melhorar. Eu sempre ouvi dos meus pais e das pessoas que me circulavam do tipo: você precisa dar o seu melhor para honrar a Deus. Ou dê o seu melhor aonde for e Deus vai te honrar. E eu sempre dava o meu melhor em tudo, com toda certeza. O máximo que eu podia dar. Às vezes o meu melhor não era uma coisa muito boa, mas era o melhor que eu conseguia fazer naquele momento. E eu me lembro que em algum momento da minha vida, Deus me confrontou sobre a obra e a fé. E eu acho que, como eles falam no filme do Homem-Aranha, eu acho que isso é um evento canônico. Basicamente, é alguma coisa que vai acontecer uma hora ou outra na vida de todo cristão. Eu acho que esse entendimento sobre o que é fé, o que é obras, o que te salva, é uma coisa que é inevitável de acontecer. A gente tem muita tendência a achar que as obras vão nos salvar porque é assim que o mundo funciona, né? Aonde a gente vive, a gente é valorizado pelo que faz, pelos frutos que a gente mostra, por tudo que a gente realizou. E quando a gente olha para o Evangelho, a gente percebe que não é assim. Porque a gente vê que o reino de Deus é um reino totalmente contrário desse mundo. Eu nunca me esqueço uma pregação que eu assisti do Douglas, do Desescope, que ele comenta que o reino de Deus é um reino de ponta cabeça. Porque aqui na Terra, o último é o último, o primeiro é o primeiro, o maior é o maior, o menor é o menor. Mas no reino de Deus é o contrário. Quem é menor aqui é o maior lá. Quem é desprezado aqui é valorizado lá. Aqui a gente olha por fora. No reino de Deus, Deus olha o coração. Então é um reino completamente ao contrário do que a gente entende na nossa mente, no nosso coração sobre a vida. Eu acredito que todo cristão em algum momento tentou conquistar a Deus. Ou tentou conquistar a sua salvação, às vezes mesmo que inconscientemente. A gente acha muitas vezes que o que a gente faz vai fazer Deus nos amar mais ou nos amar menos, sabe? Por mais que a gente em algum momento entenda que não é assim que funciona, às vezes a gente precisa relembrar disso. Se você ler em Efésios 2, no versículo 8, vai falar assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não há uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele, de antemão, planejou para nós. Se você olha para a cruz e você entende o plano de salvação, você percebe que é impossível você se salvar, não importa o que você faça. Quando você entende que o ser humano ele é contaminado pelo pecado desde o seu nascimento, isso prova que não importa o que qualquer ser humano faça, até o melhor pensamento daquele ser humano é contaminado com o pecado. Então Cristo vem, morre em nosso lugar, e agora, ao invés de sermos predestinados desde o nascimento à morte, ao pecado, nós somos predestinados a Deus. Cristo não era uma das alternativas. Cristo era a única alternativa possível de salvação. Então, quando Cristo morre,
e se sacrifica por nós, ele abre uma oportunidade de conseguirmos nos achegar ao Pai através dele. Conseguirmos agora ser predestinados a Deus novamente, assim como era antes do pecado. Então, não importa o que você faça, você não vai conquistar a sua salvação, não é algo que seja possível de conquistar. A única forma de ser conquistada é através de Cristo e ela já foi conquistada. Só que quando você lê Tiago 2, no versículo 19, e acredito que se você ler Tiago 2 inteiro vai ser muito bom, vale muito a pena. Mas eu quero deixar alguns versículos em específico. A partir do 19 diz: você diz crer que há um único Deus. Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como vem, a sua fé e as suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado de amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Raabe, a prostituta, é um outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem o fôlego está morto, também a fé sem as obras está morta. Então, existe um perigo de, quando você descobre que é a fé que te salva, você acreditar que as obras não têm valor. Mas Tiago, o que ele quer mostrar aqui é justamente o contrário. As obras não podem te salvar, mas de nenhuma forma significa que elas são inúteis. E elas são necessárias, porque sem elas é como se a sua fé estivesse morta. Eu entendo que é muito conceito para aguardar, mas sobre o que Deus falou comigo e que foi a diferença para mim, algo que Deus corrigiu em mim. Eu já ouvi isso muitas vezes, de que a fé é o que vai me salvar, a fé em Cristo, mas que eu preciso também buscar realizar as obras de Deus e para Deus. E por mais que eu sempre soubesse disso, nem sempre eu agia dessa forma. No último vídeo eu comentei um pouco sobre quantas coisas eu já fiz na igreja, e hoje eu percebo que mesmo já tendo ouvido falar essas coisas sobre obras e sobre a fé, eu percebo que muitas vezes eu fazia as obras esperando que isso fosse me levar a um novo nível com Deus, sabe? Do tipo, olha Deus, eu sou diferente. Na hora de escolher uma playlist, eu faço jejum antes. Ou tipo, Deus, eu sou diferente. Na hora de tocar um instrumento, eu me dedico muito mais horas do que outra pessoa. Ou tipo, Deus, quando eu vou pregar, eu estudo tanto a Bíblia, tanto, eu me dedico ao máximo. E não que isso não seja bom, mas hoje eu vejo que no fundo o meu objetivo era, de certa forma, conquistar Deus de alguma forma, do tipo, olha, talvez Deus me valorize mais, talvez Deus olhe mais para mim, talvez Deus se agrade mais comigo. E ontem foi um momento onde o Espírito Santo me encheu muito na hora de dormir. Foi quando eu tava quase dormindo que eu tava orando, perto do horário de dormir. E eu senti o amor de Deus de uma forma imensa, sabe? Tô num momento onde eu não tô fazendo nada especificamente. E eu senti o amor de Deus mesmo assim. Deus me mostrou mais uma vez que não é pelo que eu faço, mas é por quem Ele é. Então, o que importa para Deus é o quanto eu conheço dele. O quanto eu o busco, não para agradá-lo, mas para conhecê-lo.
Se eu busco a Deus para agradá-lo, nas entrelinhas eu estou dizendo do tipo, olha Deus, eu estou conquistando você. Eu estou conquistando o meu lugar pelas minhas obras, pela intensidade que eu faço as coisas. E não é assim que as coisas funcionam. O que muda é o quanto eu quero conhecer de Deus, não o quantas coisas eu faço. E, incrivelmente, hoje de manhã eu tava vendo alguns stories e passou uma pregação do Alessandro Vilas-Boas que ele fala um negócio que, nossa, me arrebentou. Ele falou assim, pra Deus, qual é a diferença de alguém que conquistou 3 milhões de almas pra alguém que simplesmente foi um bom pai? E ele disse o seguinte, em ambos os casos eles obedeceram ao que Deus pediu. O que ele quer dizer é que para um Deus pediu que ele fizesse algumas coisas e que ele ganharia 3 milhões de almas. E para o outro ele apenas pediu, tenha uma família e me busque e ensina eles a me amarem. Para Deus não tem diferença. Porque tanto no homem ou na mulher que conquistou 3 milhões de pessoas, tanto no homem ou na mulher que simplesmente foram pais e ensinaram os filhos a amar a Deus, em ambos os casos, tudo que foi feito foi Deus através deles. Então, se em ambos os casos foi Deus que fez, para Deus não há diferença. O que importa é o quanto os dois obedeciam e conheciam de Deus. Então hoje eu me vejo numa situação em que parece que meus olhos se abriram, sabe? É essa sensação. Então eu entendo que as obras, de certa forma, são uma consequência da fé, uma consequência do amor a Deus, uma consequência do conhecer a Deus. Não significa que alguém não possa realizar uma ação sem antes conhecer a Deus. Como a própria Raabe, ela realizou uma ação e ela não tinha fé, mas não tem a mínima dúvida de que em algum momento ela precisou da fé, porque a Bíblia deixa muito claro que é a fé que salva. Então você só realizar obras não te faz salvo, e você só ter fé também não te faz, as duas precisam caminhar juntas. Só que as obras não são mais importantes do que a fé. As obras são uma consequência. Então, o fato é, quanto mais você conhece de Deus, quanto mais você busca de Deus, mais as obras começam a fazer sentido. Porque o dedicar a Deus para pregar, o dedicar a Deus para ministrar, o dedicar a Deus para tocar, não se trata sobre conseguir um lugar, sobre conquistar um sorriso de Deus, mas é algo do Ele me amou primeiro, por isso eu vou me dedicar. Por isso eu vou dar o meu melhor. Por isso eu vou fazer de tudo. Porque é uma consequência de conhecer esse amor que me amou primeiro. Eu creio que se Deus me levou a compartilhar sobre esse assunto que Ele tem tratado é porque serviria para algumas pessoas. Então, eu oro para que você se disponha a ser transformado pelo Espírito Santo. Eu espero que você possa permitir que o Espírito Santo corrija mais algumas coisas aí dentro. E é isso. Obrigado.